E uma outra boa prática de desenvolvimento é saber utilizar os componentes na hora de criar um site. Seja na semântica dos componentes, colocando a hierarquia de títulos, definindo as seções e tags corretamente, além de tratar também os aspectos de margem, padding e responsividade. Tudo isso eu vou te mostrar um pouquinho aqui para você entender. Então a primeira coisa que eu imagino, uma boa prática aqui de construção é otimização daquelas coisas que eu falei na aula anterior sobre plugins, ou seja, evitar o uso excessivo de plugins e componentes desnecessários. Primeira coisa que você deve saber. Toda vez que você abre o Elementor Pro aqui na hora de desenvolvimento, esses bloquinhos aqui, ó, que são os plugins que você tem instalado, ele carrega aqui todos os widgets, né? Então se você tem muitos add-ons, muitos plugins instalados, isso aqui vai ficar enorme e pode ser que fique lá girando o carregamento do Elementor e ó, não carrega. Muita gente acaba tendo esse tipo de problema e não sabe o porquê. E a resposta é, você tem excesso de componente. Então, aquela aula que eu ensinei lá mostrando onde desativa as coisas, é aquilo que você tem que fazer para consertar isso. Desativa esse monte de componente que você não está usando, né? Agora, se você quer testar, então testa um de cada vez. Libera um plugin de cada vez. Vem aqui, olha os componentes e depois você arrasta. Mas beleza. Tirando essa etapa aí, olha um exemplo aqui. Eu tenho dois títulos dentro dessa seçãozinha e um botão. Esse primeiro título aqui, ó, venha se tornar um, ele não é tão importante a nível de copy, né? A palavra-chave aqui que mais importa para mim seria o WordPress, mestre do WordPress. E eu preciso ter na minha página pelo menos um H1, né? Ou seja, uma tag de um tipo de título que seja do tipo H1. E no caso aqui, ó, tag HTML, eu coloquei então que o mestre do WordPress é um H1. E esse venha se tornar é um H2, ou seja, a importância dele é menor do que essa palavra aqui. Então, saber utilizar os componentes de forma hierárquica e semântica corretos faz toda a diferença a nível da SEO e otimizações para sistemas de busca. Então, a gente tem que ter essa noção. Por exemplo, eu estou dentro dessa seção aqui que você está vendo que é o início do site. Eu também tenho como mudar esse tipo de tag. Às vezes eu gostaria de chamar essa seção aqui não de div, né, uma divzinha simples, mas sim um header para fazer parte do cabeçalho, por exemplo. Eu poderia utilizar, não quer dizer que eu devo fazer isso. Baseado na sua necessidade você vai fazer. Agora, eu posso falar também que é uma seção, ou seja, em vez de eu trabalhar com div, que é uma coisa do HTML mais antigo, eu posso trabalhar com sections. Então eu posso trazer o padrão de seção para esse tipo de coisa aqui, que já é mais atualizado para o HTML5. Então mudar isso aqui de div para section pode tornar o seu site um pouco mais moderno a nível de semântica HTML aí, tá bom? E assim com tudo, aqui nos componentes, né, que a gente tem às vezes, por exemplo, aqui é um ícone, né? Então tem o título e a descrição. Bem provável que aqui tem, ó, título HTML, H3. Eu poderia colocar um H2, por quê? Eu não estou dentro de um subnível tão baixo assim. Aqui poderia ser um H2. Então, quando que eu usaria um H3? Caso eu tivesse um H2 aqui em cima, falando, conheça os nossos cursos. E aí sim, a citação aqui dos cursos embaixo. Então, aí sim eu colocaria um H3 aqui, em vez de colocar um H2. Agora, como eu não tenho um subtítulo maior aqui, eu posso estar usando o H2 direto aqui. Aqui nessa seção, por exemplo, eu tenho duas frasezinhas e mais esses outros ícones aqui. Eu poderia deixar essa frase que é menos importante a nível de copy com H3 e essa aqui que tem um destaque maior com H2, porque ela é mais destacada, ela tem palavras de mais importância, então eu jogo a importância para o nível do H2, ou seja, o próprio componente é mais importante, né? E aí embaixo a gente tem a mesma coisa na parte de cima. Eu posso estar trazendo aqui agora, já que eu usei H2 aqui, H3 aqui, se eu quiser manter H3 aqui eu posso, não é regra. Eu posso colocar um H4 para falar, olha, isso aqui vem depois disso, então eu posso vir aqui e trocar o título para H4. Não tem problema, porque eu estou dentro de um escopo da seção, então aqui eu tenho H2, H3, H4, faz sentido. Ah, Dante, mas não podia ser H1, H2, H3? Não, H1 só pode aparecer uma vez na página inteira, ou seja, o meu H1 é esse título gigante que está aqui no começo, que geralmente é o nome da nossa página que fica lá no começo, às vezes, contato, vem a palavra escrito contato, sobre nós, aquilo ali que é o nosso H1. Não podemos ter mais que um H1 na página, senão a gente vai estar cometendo um erro semântico ali do HTML, que vai implicar em problemas no SEO. Outra boa prática é você evitar o uso de margem e padding, que são aqueles comandos que você tem aqui na aba do avançado, a margem e padding, dentro dos componentes e tentar utilizar o máximo possível dentro das colunas e seções. Por que isso? Porque sempre que você usa dentro de um componente e você precisa fazer algum tipo de ajuste, ele acaba não ficando muito ajustado de forma proporcional. Ou seja,
Você colocando o ajuste dentro da coluna, qualquer componente que você colocar lá dentro, ele vai se autoajustar limitado naquela margem, aquela pad que você deslocou. Então fica muito mais global esse tipo de influência dentro dos componentes. É lógico que vai ter casos que você vai precisar setar isso dentro do componente, principalmente na hora que você vai para o mobile. Lá na versão mobile, que você tem que, às vezes, empilhado um embaixo do outro, e às vezes a coluna acabou ficando tudo empaçocado ali, acabou que você tem que clicar num componente e dar uma margem em cima ou embaixo para dar uma separadinha. Mas tenta sempre que possível trabalhar o margem e o padding dentro das colunas e não dentro do componente, tá bom? Você vai começar a compreender esse tipo de diferença conforme você vai avançando e evoluindo aí na sua carreira. E um outro fator bacana de se avaliar é a parte responsiva. Sempre que você for fazer a versão mobile aqui do site, ou seja, a parte de mobile aqui, tenta ajustar o melhor possível. Nessa seção, por exemplo, às vezes você gostaria de colocar a foto lá para baixo ou aqui para cima, então, em vez de você duplicar isso e fazer uma cópia e você mexer aqui na liga desliga da responsabilidade, duplicando uma seção, só porque você inverteu uma coisa com a outra, você poderia só reverter a coluna, assim a imagem vai lá para baixo e o seu texto fica aqui para cima, né? Ou vice-versa. E aí a gente tem tudo isso facilmente com um clique de botão. Evita fazer duplicata de seção para poder exibir de um jeito diferente desnecessariamente. Não estou falando que você não vai precisar fazer isso. Tem casos que você vai ter que fazer duas sessões. Uma só para computador, uma só para tablet e uma só para celular. Então, cabe você analisar bem ali o formato, o design, para tentar adaptar isso de um jeito mais prático, né? E utilize também algumas técnicas. Por exemplo, tem vários plugins como o Rap Addons, o JetBlocks, que eles têm uma funcionalidade na coluna que é o Column Order. Então você consegue ordenar a coluna baseado no formato que você está. Então, às vezes você fala, pô, lá no celular eu queria que esse carinha aqui fosse o último aqui. Então eu consigo posicionar esse cara lá por último, baseado aqui no Column Order. Eu falo, ó, esse aqui é a posição 3, aí ele vem para cá. E esse aqui é a posição 1, esse aqui vem para lá. Sem ter que ficar arrastando ou duplicando e invertendo, entendeu? Dá para fazer esse tipo de coisa. Basta saber aí usar os plugins que tem essa funcionalidade. Se você usa Jet Engine, tem o JetBlocks que tem esse tipo de coisa. E se você usa o Rap Addons, também vem junto. E outra técnica que eu acho muito importante você saber é redução de Doom. O que é isso? Evitar colocar uma seção dentro da outra. Às vezes vai ser necessário colocar, mas quando não é necessário, avalia muito bem. Tenta trabalhar com uma seção em colunas. Se você precisar colocar uma seção dentro da outra, evita colocar colunas desnecessárias. Por exemplo, nesse caso aqui, um exemplo, tá? Eu tenho duas colunas vazias aqui. Isso aqui poderia ser removido. Olha só, eu vou remover e agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o padding dessa coluna, deixando do mesmo jeito, só que agora com padding. Vou colocar aqui, ó, 220 para a esquerda e nessa coluna aqui eu vou fazer o contrário. E vou colocar 220 para a direita. Pronto, eu tenho o mesmo resultado que eu tinha antes, agora aplicando um padding aqui sem ter uma coluna a mais. Ou seja, eu reduzo o meu HTML só fazendo esse tipo de ajuste. É uma coisa que muitos amadores e iniciantes fazem sem querer querendo, acaba colocando lá um monte de seçãozinha para poder colocar o conteúdo na posição que eles querem. É fato que nem todo mundo tem essa noção e é por isso que essas aulas servem tanto para resolver esse tipo de coisa que talvez você esteja fazendo também. Agora, se você já usa essa técnica que estou explicando, parabéns, você está antenado aí. Evitem o uso excessivo de plugins que vão trazer um monte de componente aqui deixando lerdo o seu Elementor. Evite também esquecer de setar a hierarquia para os títulos e evita também colocar as margens e paddings dentro de componente. Tenta trabalhar sempre na seção, na coluna e coloque sempre em prática esses lances de boas práticas na parte de redução de Doom, ou seja, dos componentes HTML. Trabalhando com menos seções, menos colunagem, o mais limpo possível. E lembrando de trabalhar a responsividade, column order, para evitar aquele monte de seção duplicada com liga e desliga de responsividade do Elementor, beleza? Tudo isso vai permitir que você faça sites muito mais leves e rápidos, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.